Meus amados irmãos, em primeiro lugar, me desculpe pela iluminosidade ou falta dela. Eu estou aqui neste local e resolvi trazer esse vídeo para vocês para trazer uma coisa que nos alegra a todos que amam ao Senhor e abominam a perseguição, a tirania dessa direção caída, desonrada, vergonhosa da IEADPE. Meus amados, quando eu digo a vocês que essa direção não serve para nada, eu vou provar aqui porque, mais uma vez, eles estão envolvidos em mais uma derrota. Aliás, uma não, duas derrotas. Eu vou aqui mostrar para vocês o áudio do nosso nobre Dr. Luiz Miguel, mas antes eu quero narrar para vocês os motivos. Vocês sabem que essas pessoas, eles se acham, eles não reconhecem, eles se metem onde não devem, falam que não podem, expõem a igreja do Senhor, traz grandes, mas grandes mesmo, escândalos, porque antigamente a gente via muitos escândalos pelos os pobres, pelas ovelhas, as ovelhas dando escândalos. Hoje não. Hoje são essas podres lideranças caídas, não é, nas teias do pecado e trazendo problemas para a igreja do Senhor. E os seus dízimos, veja para que está servindo os seus dízimos. Quando eu digo a você que não dê dízimo na IADPE, é porque eu tenho conhecimento de causa. Primeiro, que a diretoria é desonesta. E seus pastores, se não prestam conta, é porque certamente tem alguma coisa a esconder. Concorda comigo? Então vamos falar sobre isso. Então vamos lá, vamos conhecer. Pois é, meus amados. Agora saiu. O doutor Luiz Miguel entrou com a causa e, à primeira instância, o juiz deu ganho de causa ao irmão Antônio Alfaiate. A causa foi ganha por R$1.000. É um valor simbólico, mas de qualquer maneira é uma vitória, porque você ganhar para um homem que se acha Deus, então você consegue abater o Deus do Pernambuco e o Deus dos aiotistas. Um pastor aqui de Pernambuco fingido, um homem fingido, um senhor que mente diante do juiz, que nega um projeto que ele criou, que desvia recursos juntamente com outros pastores aqui de Amaragi. Então agora ele perde essa causa. É que o senhor, o nosso irmão Antônio Alfaiate, ele ia para o templo. E os seguranças, que segundo o doutor Luiz, seguranças armados, parece até, irmãos, que parece assim que é aquelas empresas de transporte de valores. Impressionante, né? Como o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os ama e os livra do mal. Eles não confiam mais nisso, tem que andar de segurança armada. E aí, esses homens, esses capatazes, eles impediram nosso irmão de adentrar o templo. O irmão recorreu ao juiz, ao advogado, aliás, que entrou e agora saiu. E o que é que aconteceu? A igreja perdeu, na primeira instância, que era um valor de R$1.000. Recorreu, aí foi agora para a segunda instância, composta por 3 desembargadores, que não só seguraram os R$1.000, mas deram um aumento nessa indenização. E a indenização foi para R$3.000, além de mais R$1.000 de honorários advocatícios. Então, isso merece um aplauso. Glória a Deus por isso.
o pecador. Meus irmãos, a palavra diz que o ímpio não prevalecerá no caminho do justo. Esse homem aí é um ímpio, uma pessoa que odeia e é odiado por todo mundo. As igrejas de Pernambuco não suportam esse senhor. É a pessoa mais odiada, o pastor mais odiado, mais escandaloso que existe no estado de Pernambuco. E ainda acha-se mais santo do que o outro. Isso é exatamente o que as pessoas fazem, né? Eles querem sempre narrar santidade para esconder o pecado que eles possuem. E aí também, aí veio, depois desse caso, uma outra causa. Foi de Antônio Joseph. Antônio Joseph embora perseguido por eles, é membro. E ele entrou com um pedido de acesso a algumas coisas, tipo finanças na igreja. E, inclusive, no processo consta da informação sobre quanto a igreja paga à TV da própria igreja, que na verdade não é dos irmãos, é do pastor, daquele povo ali, é da diretoria ali, porque é uma associação. Então eles criaram uma associação e essa associação comprou a rádio e a igreja paga a associação, que por sua vez é dona da emissora. Como vocês sabem, a Rede Brasil de Comunicação, ela agrega rádio e TV e tem 20 retransmissores. Então é um valor que, inclusive, o senhor Ailton, um falso pastor aqui em Pernambuco, ele diz em um certo culto que a igreja pagava mais de 1 milhão a uma empresa, ou seja, a uma rádio, para retransmitir a sua programação. Agora, desta feita, nós vamos saber quanto realmente a igreja paga para eles mesmos. E nós vamos saber isso. E nós vamos saber disso. Então vamos ao vídeo do nosso nobre e ilustre Dr. Luiz Miguel. Um forte abraço, Dr. Luiz. Obrigado por nos trazer essas boas novas, né? Essa novidade para nós. Vamos ao vídeo. Mais uma vez aí desejando um bom dia a todos. Eu informei recentemente que houve 3 processos em que nós ganhamos. 3. O primeiro deles foi do nosso querido irmão Antônio Alfaiate. Esse irmão, por criticar o pastor Ailton, ele foi proibido de ingressar no templo. Como todos sabem, o templo tem natureza pública, qualquer cidadão pode entrar sem nenhum impedimento. Isso seja em qualquer religião, desde que você se comporte de uma forma decente. No caso, o irmão Antônio foi, e os segurança da igreja, os segurança armados da igreja, todos eles são armados, e proibiram e não deixaram o irmão assistir o culto. Isso tinha 2 testemunhas, presenciaram. O juiz de primeiro grau condenou em R$1.000, eles recorreram, aí o juiz, no caso o segundo grau, que são 3 desembargadores, concordaram de forma unânime em aumentar de 1.000 para R$3.000 a indenização pelo ato da igreja e também condená-los ainda em R$1.000 de honorários. Então esse aí é o irmão Antônio Alfaiate. O outro irmão, o irmão Antônio Joseph, que tem um canal, que é nosso amigo, também teve uma vitória. Ele teve uma vitória de ter acesso aos valores que se paga ao contrato da Rede Brasil e as 20 retransmissoras de rádio. Então foi uma vitória grande. Eles, os desembargadores, não deixaram ter acesso ao contrato por conta da questão da confiabilidade contratual, tá certo? Mas os desembargadores autorizaram o acesso. Então a gente vai saber quanto custa o aluguel da Rede Brasil e das rádios, porque o irmão Antônio conseguiu isso para a vitória, aí no caso de quem tem dúvida o que se paga
pela Rede Brasil. E brevemente eu vou pedir o cumprimento dessa ação para que todos conheçam.